Você quer ter seu canal de podcast monetizado de forma correta? Então este aviso é exclusivamente para você. Evite de ter seu canal do YouTube desmonetizado. Acesse o link da descrição e saiba mais. Exploradores, porque você assim, eu li em algum lugar que você foi o último brasileiro a pisar em Homs. Com a guerra sim. Com a guerra, É o único. Então, e não é só isso. Você foi preso, ficou 6 dias preso lá, né? Sem poder falar com ninguém. E por isso você decidiu escrever o livro, eu imagino. Isso. Né? O que tu foi fazer lá, cara? Então, Um monte de lugar tranquilão pra tu ir, pô. Mas Dá pra tu ir pra Jerusalém. Fala pra ele aí, Rodrigo. Jerusalém tem umas quebradas complicadas. Ah, é? Eu saí de Israel num dia e à tarde começaram a jogar 760 e tantos mísseis lá. Agora, Eita. mês passado. Não, então, pô, Mas vamos falar. Vai pra ilha de Marajó, irmão. Búzios. Vai pra Búzios. Búzios. Não, cara, eu sempre falo, tava até falando com o Rodrigo no carro agora sobre isso. Eu sou muito movido por histórias humanas, né? E aí quando tem um evento global, de importância grande, eu fico sempre pensando nos seres humanos, né? Uhum. E desde a época de faculdade eu tinha um sonho de cobrir uma guerra. E na minha cabeça só valia se fosse no Oriente Médio, que é onde a coisa, né, realmente acontece, né? Guerra no Paraguai não tem graça, né? E aí quando começou a guerra na Síria, em 2011, eu fiquei acompanhando, né, lendo notícias, tudo que saía. E o epicentro da guerra naquele momento era a cidade de Homs, né? Que antes da guerra tinha quase 2 milhões de habitantes, uma cidade grande, né? Nem isso as pessoas que sabiam, porque aqui no Brasil só saíam matérias, a gente chama de matérias enlatadas, né? Que vem de agências de notícias. Aí saem matérias só numéricas, né? Tipo, morreram 120 pessoas hoje em Homs. Aí você lê a matéria, tinha lá uma declaração da ONU, uma declaração do governo da Síria, uma declaração de alguma ONG ligada a ativistas e mais nada. Não tinha nome de ninguém que morreu, não tinha história das pessoas, como é que é viver nesse Frio, lugar, né? entendeu? Frio pra cacete. Exatamente. E aí eu fiquei um ano, né? Na época que começou a guerra, eu estava no Estadão, né? No jornal. Meu trabalho não era fazer matéria, eu era editor. Mas acompanhando tudo isso, eu falei, cara, eu quero ir para esse lugar, entendeu? Eu quero cobrir essa guerra. Mas não era meu trabalho fazer aquilo, cobrir guerra, né? E toda matéria que vinha, saía, todos os veículos, Igor, sem exceção no Brasil. TV, jornal, revista, portais, todos, matérias só assim, numéricas e oficiais. Uhum. Eu saí do Estadão e fui para Isto É. Na Isto É, meu trabalho também não era fazer matéria, não era repórter. E eu, por conta própria, articulei tudo, até que eu consegui o visto de imprensa para ir para a Síria, cobrir a guerra, para mostrar o que eu chamo de o lado humano das histórias, no caso da guerra. Eu queria muito mostrar isso. Como é que a guerra afeta a vida das pessoas, entendeu? O dia a dia, as famílias, os jovens, os casais, as crianças, eu queria ver isso. O comércio, o negócio na cidade. E aí, quando consegui o visto de imprensa, eu fui até a direção da Isto É, falei, estou com visto de imprensa, quero ir para a Síria cobrir a guerra. Sei que não é meu trabalho aqui fazer isso, mas queria saber se vocês têm interesse e me autorizam aí. Obviamente, eles gostaram da ideia, me autorizaram, me deram todo apoio. E assim, em maio de 2012, fez agora 10 anos, eu fui para a Síria para cobrir a guerra e fui para a cidade de Homs, né? Que era, naquele momento, onde a guerra estava pegando de verdade. Tu chegou na Síria e foi pra essa cidade ou você já voou direto pra lá? Não, com a guerra, o aeroporto de Damasco estava fechado. Tá. Então, o próprio governo sírio, né, quando me deu o visto, me orientou a ir para Beirute, no Líbano, e de Beirute entrar na Síria por terra, né? Tá. E tem até a foto num livro dessa... Tá até na contracapa, se você pegar atrás, você vai ver. Tem uma foto do passaporte. Tá vendo Aqui. aí? Tem, não tem? Tem aqui, ó. Então, nesse visto, tem uma frase manuscrita, assim, perpendicular, você tá vendo aí no cantinho, que eles escreveram em português e em árabe a seguinte frase. Procurar o Ministério das Informações imediatamente após a chegada. Exatamente. Eles queriam que, quando eu chegasse em Damasco, fosse ao Ministério da Informação. E eu sabia que isso era para... Eles iam colocar um oficial do governo na minha cola para me impedir de ir para a guerra. Porque em Damasco não tem guerra. Eu fiquei em Damasco uma noite e uma manhã, passei pela cidade, estava tudo normal, cinema aberto, shopping, comércio, pessoas na rua, tudo bem em Damasco. E o governo, naquele momento e até hoje, o governo tem um discurso de que não tem guerra na Síria. Eram só ataques do governo contra terroristas.
Só que em Homs, uma cidade gigante, como eu falei, era o governo matando o próprio povo. É lógico que tem também questões terroristas, tinha células terroristas que também explodiam carros em bairros em Damasco para atingir pessoas ligadas ao governo, mas não era aquela coisa. Em Homs, cara, quem quiser procurar as imagens no Google, coloca Homs, H-O-M-S, guerra, e vai ver as imagens. É assim, era o exército do país destruindo a cidade, matando pessoas, rebeldes e inocentes. Então o governo não tinha interesse que a imprensa estrangeira mostrasse isso. Então, por isso, eu não fui no ministério. Eu cheguei em Damasco, não fui ao ministério, consegui dar um drible lá neles, peguei um ônibus normal e fui para Homs para cobrir a guerra lá. E aí, por isso que tu foi preso, porque tu não foi no ministério. Nunca me disseram porque eu fui preso. É? Eu deduzo até porque isso não é crime de prisão, né? Isso, não ir ao ministério, eu apenas não segui uma recomendação deles. Não descumpri nenhuma lei, não Não cometi tem nenhum uma lei crime. dizendo que você chegou lá, Não. tem que ir no ministério. A lei é o visto. Eu tinha o visto de imprensa para trabalhar no país. Então, eu fui lá fazer meu trabalho. No máximo, o que eles poderiam fazer, se não me quisessem em Homs, seria me mandar de volta para Damasco. Não me prender, né, cara? Eu cheguei em Homs, já estava fazendo fotos e vídeos da guerra, a cidade sendo destruída. Tem uma foto também, está na contracapa do livro, de um prédio com chamas no topo. Sim, tá aqui. Isso aí foi um avião da Força Aérea Síria, jogou uma bomba. Isso aí, essa foto eu que fiz. Eu estava na cidade, em Homs, teve essa explosão. Tem uma cena bem interessante que eu conto no livro. Eu faço muitas palestras sobre essa história, né? Inclusive, eu montei uma palestra corporativa para empresas que eu faço analogias de tudo que eu vivi na Síria com o ambiente corporativo, que é o dia a dia do trabalho e também da vida. E por que essa foto é interessante? Porque eu estava lá, né? A gente fala brincando, como você falou aqui, o Rodrigo sabe. Ah, você é louco de ir para lá? É lógico que não é loucura, é um trabalho, né? Tem até uma... Você quer ter seu canal de podcast monetizado de forma correta? Então este aviso é exclusivamente para você. Evite de ter seu canal do YouTube desmonetizado. Acesse o link da descrição e saiba mais. Uma frase do Hamlet que ele fala: há muito método nessa loucura, né? Que é meio isso. Cara, eu fui para a Síria cobrir a guerra, né? Me preparei muito, mentalmente, espiritualmente, para o que poderia acontecer lá. Então, cara, se eu estou lá com a missão de cobrir a guerra e estoura uma bomba, eu tenho de fazer foto, eu tenho de ir para onde está a bomba, entendeu? E aí foi curioso, porque as pessoas, obviamente, correndo na direção oposta da explosão, e eu indo para a explosão, né? E eu falo muito isso, que isso tem muito a ver com a nossa vida, né? O ambiente de trabalho é a vida mesmo. Quando a bomba explode, né? Ou seja, quando surge um grande problema, como você se comporta? Tem 3 posturas, né? Você pode ficar na sua quieto, fingir que não é com você, né? O mundo acabando aqui, você na sua, né? Isso pode ser na empresa, né? Você pode fugir, né? Vou tomar um cafezinho aqui, né? O mundo acabando, você sai de perto. Ou você pode, né? Tô aqui para ajudar a resolver, né? Naquele momento, eu falo muito isso, Igor. Não é, sinceramente, as pessoas às vezes falam: nossa, você é muito corajoso. Não é isso. De verdade, não é isso. Não sou corajoso, não sou valentão. Só que eu estou lá com uma missão muito clara. Eu vou cobrir a guerra. Eu saí de São Paulo, cara. Fui lá para Homs, um trabalho do campo para chegar naquele lugar. Todo mundo dizia que eu não ia conseguir chegar lá. Cheguei para cobrir a guerra. Explode uma bomba, eu vou fugir da bomba? Então não vai, né, velho? Então fica em casa, né? Mas não é? É. E aí eu fui lá e fiz a foto da explosão. E aí, pouco depois desse momento da explosão, eu na rua, em Homs, estava num táxi, indo encontrar com um cara que era a minha fonte lá. E aí fomos parados numa barreira militar, pegaram minhas coisas, e aí foi quando eu fui preso e começou todo o inferno, de tortura, ameaça de morte, foi punk. Ficou 6 dias na cadeia, né? Eu Junto fiquei com os 6 outros dias, caras. Eu fiquei 6 dias preso, né? Me colocaram numa cela, num presídio, numa cela um pouco menor do que... Acho que é o tamanho desse estúdio aqui, da nossa sala aqui, do estúdio aqui. Eu e mais de 20 presos. No presídio eu dormia no chão, comia no chão, foi muito, muito angustiante. Ninguém me dizia nada do governo, se eu ia ficar lá para sempre, se eu ia ser solto no dia seguinte. Nunca me disseram por que eu fui preso. Não me deixaram dar nenhum telefonema, né, para avisar ninguém que eu estava preso. Então, assim, além de estar preso, eu sabia que ninguém sabia da minha prisão, porque não me deixaram avisar ninguém. E os dias iam passando e a angústia só aumentava, né? Só que aí, cara, nesse ambiente de terror, de medo, de angústia, surgiu uma coisa muito bacana,
que é uma parte muito legal do livro, bonita mesmo, que é a minha relação com os presos. Eu fiz 3 grandes amigos lá dentro. Um deles falava inglês, né, que foi o cara que, assim, virou meu irmão lá, né? Aliás, graças a esse cara, o nome dele é Amar Ali, graças ao Amar, eu consegui entrevistar os outros presos, né? Porque o Amar fazia, às vezes, de intérprete, né? Então, eu consegui conversar com os outros presos, e aí tem a história deles no livro, de cada um, por que estava lá, como chegou, não sei o quê. E com esses 3 caras, cara, o Amar, o Adnan e o Walid, eu fiz uma relação de irmão mesmo, cara. Em poucos dias, assim, foi uma coisa, assim, muito especial, sabe? Assim, Mas todos eles eram locais, só você que era estrangeiro. Eu era o único estrangeiro, o único jornalista, eram todos presos comuns lá da região, todos árabes, todos muçulmanos. Eu era o único não muçulmano na prisão. E foi realmente uma experiência humana muito rica, assim, sabe? Foi algo que... e é engraçado, porque as pessoas que leem o livro, todo mundo, cara, sem exceção, fala isso, que é um livro de guerra, tem muita angústia, sofrimento, mas termina sendo um livro muito mais bonito, positivo, do que pesado, né? O Rodrigo contou aqui a história da mulher que estava prestes a se suicidar e viu né, vocês aqui no programa e desistiu. Teve uma mulher que mandou uma mensagem no Instagram dizendo que viu um podcast no qual eu também participei e me mandou uma mensagem dizendo que, pelo que eu falei, ela nem leu o livro, mas pelo que eu falei da minha experiência na Síria, né, sobre a guerra, que ela também estava pensando em se suicidar, tinha decidido naquele dia se matar, porque é uma questão de filho dela, ela mora na Alemanha, brasileira, perdeu a guarda da criança, estava enlouquecida. E aí, me vendo falar sobre postura diante da vida, de não desistir, sabe, de manter a esperança, não sei o quê, ela disse que graças à nossa conversa ela também desistiu, sabe? Então, assim, o que o Rodrigo falou aqui no começo, cara, vocês têm um alcance muito grande, velho, sabe assim, é impressionante a força que os podcasts bons do Brasil hoje têm, entendeu? Vocês chegam em lugares, em pessoas que vocês nem têm ideia, né? E cada pessoa tem naquele momento, a sua realidade, né? A sua alegria, a sua tristeza, a sua dor. E, cara, saber que a gente, às vezes, fala uma coisa sem nenhuma intenção, está falando do que a gente sente, do que a gente pensa. E isso pode mudar a vida de pessoas, cara. Assim, é muito sério isso. Sabe? A gente brinca, é legal brincar, mas, assim, tem coisas muito sérias que a gente consegue fazer, cara.